Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Ozymandias, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Há poucos meses atrás eu terminei uma relação de quase 3 anos com uma borderline manipuladora. Ela tinha dado algumas red flags e por isso eu pedi um contrato de namoro que não nos identificasse como uma união estável com partilha de bens, pois sou dono de uma empresa de tamanho considerável. Um salve para o canal A Lei dos Homens. Uma das coisas que ela fez pós-término foi me roubar coisas de valor, tanto emocional quanto físico, e disse que uma das piores coisas que fez foi ter assinado aquele contrato, mesmo ela sendo relutante em assinar, dizendo que nunca iria me roubar porque me ama. Enfim, como eu sou um Betinha e ela é uma Stacy neotênica, tenho certeza que eu ter terminado feriu muito o ego dela e ela já quis armar falsas acusações de assédio contra outros homens quando feriram o ego dela. E gostaria de dicas de como me proteger, já que falsas acusações, meses ou anos depois de um relacionamento ter terminado, está se tornando comum. Sempre que eu me sentia em considerável perigo, eu gravava nossas conversas. Então eu gravei a ligação dela falando que não iria devolver minhas coisas de valor e que se arrepende de assinar o contrato. Para resumir bem, eu quero seguir o Volcel, mas tenho medo de fantasmas do passado me impedir de seguir o meu caminho e me mandar para o Xilindró. Alguma dica? Ai, muito obrigado pelos seus vídeos sobre determinismo biológico, você abriu os meus olhos. E Ozymandias, eu que agradeço a sua doação e o assunto de vídeo aqui para o canal, é de excelente assunto que vai ajudar muitos homens com certeza. Lembrando a vocês aí, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, apoiar o conteúdo e escolher um tema de vídeo livre, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, e vocês podem apoiar o canal gratuitamente, é claro, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo, ativando as notificações, e vocês podem ficar à vontade na seção dos comentários sobre esse assunto aí, como sempre. Bom, vamos começar do começo, né, mano? Relacionamento com borderline. Bom, a incapacidade do homem de ver red flag, como eu escrevi no meu livro, que também está aqui na descrição e no comentário fixado disponível para compra, é cegado, obviamente, pela neotenia. O Ozymandias disse aqui que a ex dele era extremamente neotênica. O homem, veja só, ele não é uma criatura muito boa em discernir o perigo, não. Ele não é tão autoprotetivo quanto a mulher. O homem tem esse instinto autossacrificial aí mesmo, né? Porque, bom, a natureza trata ele como descartável e ele sente isso de certa forma. Ele inconscientemente age assim. Não é à toa que desde a tenra idade, assim, desde a infância, adolescência até a vida adulta, o homem entra em situações de maior risco, né? O fato de que os grandes acidentes de trânsito, por exemplo, aqueles que realmente geram mortes, né? São em maioria masculinos e os de maioria feminina são pequenos acidentes, como uma batidinha aqui, um retrovisor quebrado ali, um farol quebrado aqui. Nos leva à conclusão de que as mulheres elas têm menos técnica, tá, na hora da direção, mas os homens eles tomam mais risco, eles correm mais em carros, eles fazem manobras mais perigosas, né, tomam mais risco para uma ultrapassagem e tal. E veja só, isso é muito comum também pela emoção, tá? O homem, quando você era adolescente, por exemplo, né? Você fazia muita besteira. Cara, eu quando era adolescente eu fazia muita merda, mano. Tudo pela emoção, tudo pela adrenalina, tudo pela vontade de viver gostoso, né? E eu já passei por riscos de morte, sim. Já quebrei braço, já quebrei perna. E é uma coisa bem mais comum de meninos isso aí. Isso se assemelha, é claro, com a vontade do homem de sentir fortes emoções dentro de um relacionamento. Cara, eu já falei a vocês, o homem ele é tão emotivo, tão emocional quanto uma mulher. A diferença é que o homem tem uma capacidade maior de justificar as suas demandas emocionais, né? Ele é um pouquinho mais racional na hora disso aí. E é claro, como eu escrevi no meu livro, tem aquele maldito gatilho da neotenia, né? Você vê uma mocinha bonita, mano, seu sistema de autodefesa, assim, desliga completamente, tá? Tem até aquele meme que eu vi no Twitter do Patrick Bateman, né? Lá do Psicopata Americano, que é obviamente uma sátira. E ele tá assim, do lado da Wandinha, né? E aí tá escrito, é claro que essa mulher vai destruir a minha vida, ela é uma total psicopata borderline, mas olha só quão bonita ela é. Então, a natureza, ela soube que se o homem fosse muito lógico na hora de escolher mulheres, se ele fosse muito racional,
a humanidade não teria chegado até aqui, tá? Porque as negociações que as mulheres oferecem nos relacionamentos são péssimas e têm que ser péssimas, têm que ser as piores possíveis, têm que oferecer escravidão sim a troco de nada, porque esse é o papel do homem. Agora, não estou dizendo que isso é correto, tá? Mas ao longo da nossa evolução, o papel do homem foi de ser provedor e protetor e literalmente trocar os esforços do seu trabalho, o seu tempo, a sua paciência, até a sua vida por coisas frívolas como companhia, legado genético, sexo e tal. São coisas que não deixam a sua vida melhores necessariamente, não tornam você uma pessoa mais elevada, você não leva depois da morte, nem nada, cara. É um negócio assim que é literalmente autorrecompensador. O homem, ele não tem recompensa substancial nenhuma para se relacionar com uma mulher. É simplesmente a pura satisfação que ele tira disso, porque dentro do cérebro dele existe um aparato neurológico para ter prazer em se relacionar com as mulheres. Esse é o único ganho que o cara tem, mas se ele botar o preto no branco ali, substancialmente, logicamente, sem emoções, ele vê que ele não ganha absolutamente nada, ele só perde, né? E é por isso que eu disse no vídeo de Por que Nenhum Homem Deve Namorar Hoje, lá no final, que todo homem que namora hoje, ele é só um menino sem controle emocional, porque ele só tem ganhos emocionais e perdas materiais. E aí, é claro, né, vão dizer que eu estou sendo materialista, etc, mas, pô, convenhamos, as mulheres também são, né? Elas entram no relacionamento de forma totalmente pragmática. Eu nem estou as criticando por isso, muito pelo contrário, eu acho que os homens deveriam agir assim também. Mas a natureza deu um jeito para que isso não acontecesse, porque se os homens agissem assim, irmão, a gente nem estava aqui, né? Foi necessário que os homens aceitassem péssimas negociações, e esse é um dos motivos pelos quais você se ferra dentro dos relacionamentos. E todo homem vai se ferrar, e é regra, ele tem que se ferrar, ele precisa se ferrar, porque o se ferrar dentro de um relacionamento é você perder mais do que você ganha. Ora, se o papel do homem ao longo da história foi de provedor e protetor, e o provedor e protetor ele sempre cede os seus recursos, ou seja, perde esses recursos, é óbvio que ele tem que se ferrar. E ao longo da nossa história, cara, absolutamente todos os homens dentro de um relacionamento substancialmente se ferraram. E os únicos ganhos deles realmente eram ganhos não substanciais. E daí eles tentam copar assim com o fato de que é o plano de Deus. Não, mano, não é o plano de Deus, está escrito na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não se casou, não teve filho. Os homens deveriam fazer o mesmo. Sim, é dito que os seres humanos têm que se multiplicar e tal. Porém, é dito também por um dos apóstolos, né, se não me engano, que o homem que não conseguir lidar com uma libido é melhor que se case do que cair em degeneração. Mas se ele conseguir lidar com a libido, o negócio é o voo ao céu, mano. É o celibato mesmo, igual a Jesus Cristo. Então, como eu disse já em vídeos, né, sobre a moral judaico-cristã e como ela salvou o ocidente da degeneração e da promiscuidade, exatamente como C.S. Lewis diz naquele livro dele, Cristianidade Pura e Simples. A moral judaico-cristã funciona no que é excelente, no que é ótimo, no que é bom, no que é ruim, no que é péssimo. O excelente seria a castidade total, aquela onde você nega completamente a sua sexualidade, né? Como Jesus Cristo fez. O ótimo seria o celibato, mas sem negar a sua sexualidade, que é o que eu pratico. O bom seria, sei lá, casar com honradinha para não cair em promiscuidade, e assim vai, tá? Agora, o fato também do homem acabar caindo na mão de uma borderline, cara, é uma questão de referência, tá? É uma questão de construção e educação que ele teve na sua infância e adolescência. Muito provavelmente, ele teve alguma referência de alguma mulher que ele admirava durante a sua infância e adolescência que era assim, tá? Talvez uma mãe, talvez uma tia que passou muito tempo com ele, alguma guardiã, uma professora, é o suficiente, tá? E como o Kodama já explica pra vocês, eu também digo, cara, toda criança é um papel em branco, ela nasce um papel em branco e tudo que é escrito ali é com caneta permanente, brother. Se sua mãe começar a fazer nagging com seu pai, né, que encher o saco dele, dominar a casa, reclamar do seu pai o tempo todo pra você, né, ou nem que não seja pra você, mas você vivenciar aquilo de tabela. Se a sua mãe foi aquela que sempre fica falando mal do teu pai, né, reclamando, esse traste, não sei o que, ele só faz isso, só faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, blá 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 blá. Mano, a sua referência vai ser de uma mulher exatamente assim. Por isso que é importante que mesmo que os pais não se gostem, eles finjam pros filhos que se gostem, né? Que se amam e que é tudo lindo e tal. Não porque eles querem parecer pra sociedade que eles são um casal lindo quando na verdade se odeiam, mas pros filhos. Os filhos precisam dessa referência de que
o único casal funcional é realmente um casal que se ama. Porque quando esse guri crescer, seja menino ou menina, ele vai procurar um relacionamento igual. E é sempre assim, é neurocientificamente comprovada essa merda. E tem também, eu acho que foi aquela doutora Cláudia Pacheco, ou alguma outra psicóloga, que foi no Sobre o Mundo Intelectual, né? Tem nesses cortes aí, dizendo que a mulher borderline ela é que nem um homem psicopata. O homem psicopata, como também outras psicólogas disseram, tem até aquele corte famoso, né, da thumb dizendo o homem psicopata ele é uma máquina de fazer sexo, ele não para, é por isso que as mulheres adoram ele e tal. A mulher borderline, ela também é mais ou menos parecida, ela é a contraparte da psicopatia masculina, né, como vocês sabem. Ela também é muito atraente, ela é muito sensual até, ela é muito intensa, né, isso atrai os homens. Principalmente hoje em dia, onde o arquétipo mais viril, né, mais intenso e cheio de fortes emoções, como mostra, por exemplo, a cultura pop, né? As heroínas, as protagonistas de filmes e séries e tal, elas são sempre muito intensas. E isso, é claro, vai rolando uma programação preditiva aí na tua cabeça, tu vai vendo isso, tu vai sedimentando isso no seu inconsciente, obviamente se você não tiver consciente, né, por isso que eu digo no fim dos meus vídeos, sabedoria e consciência sempre. Eu sempre cito a frase do Carl Gustav Jung, né, onde ele diz que até que você se torne consciente, o seu inconsciente vai dominar a sua vida e você vai achar que é assim mesmo, que é o destino, que você não podia controlar, que não estava dentro das suas escolhas, que é esse tipo de mulher que você gosta mesmo, porque assim você não tem controle por quem você se apaixona, não se manda no coração, e essas besteiras, esses culpes, como eu já falei, a consciência ela é um culpe, porque veja só, você tem controle sobre tudo isso, é só você se tornar consciente, mas a sua própria consciência, ela cria uma narrativa coerente como desculpa limitante para a sua falta de controle, porque você não quer se tornar consciente. A Matrix, ela não quer que você fique consciente, ela quer que você entre em péssimas negociações com as mulheres para que você, obviamente, deixe o seu legado, porque a Matrix, ela quer reprodução. Afinal, a Matrix vem do radical mater, que vem de mãe, é o mesmo radical de maternidade. A Matrix, ela quer reprodução, mano, exatamente como mostra no filme. As máquinas reproduzem os seres humanos para serem usados como o quê? Como gado de abate, mano, como pilha, como grandes provedores e protetores da Matrix e de energia, né? Então a Matrix quer manter o status quo, ela quer manter as coisas funcionando e os seres humanos se reproduzindo, obviamente, para continuar vivendo. E se um indivíduo se emancipar, ele despertar, ele é um perigo para toda a Matrix. É exatamente por isso que a Matrix se rebela tanto contra os Red Pills, né? Os Blue Pills se rebelam tanto contra os Red Pills. Então tu tem que ficar esperto, mano, com essa parada, tá? A Borderline, ela é muito intensa, ela é bastante manipuladora, tá? E ela tem uma capacidade, assim, de ler as suas emoções e aprender sobre o que você gosta muito rápido e te dá isso, tá? É o famoso honeypot, né? Que geralmente é o começo do relacionamento, onde tudo é lindo, né? Tem sexo à vontade, ela gosta das mesmas coisas que você, ela até satisfaz alguns dos seus fetiches. É o período da lua de mel, é chamado na gringa como honeypot, ou pote de mel, que é aquele período onde o relacionamento é doce feito mel, cara, é uma maravilha. Todo relacionamento que vocês entraram no começo era assim, porque tem que ser, né? Afinal, a armadilha, ela sempre usa uma isca. Então, quando um animal é pego por uma armadilha, o período onde ele tá comendo a isca sem problema nenhum, sem perceber a armadilha, cara, é o melhor momento, é o mais gostoso, só que dura menos, né? Então ele come aquela isca gostosa ali, depois vem a maldita armadilha e pega ele e já foi, irmão, ele é abatido. E geralmente é assim, quanto mais gostoso é o começo do relacionamento, mano, pior é o meio e o fim dele. A Borderline, ela é muito boa nisso, então tomem muito cuidado. O homem não pode... Ó, você como homem, mano, você não pode achar que você tem um paraíso aqui nessa terra não, tá? Desconfie sempre quando a negociação estiver muito boa pra você no relacionamento. Certeza que tem armadilha aí, tem arapuca aí, mano. Sabe, quando a esmola é alta demais, o mendigo desconfia, tem que desconfiar, porque o homem, ele não foi feito para se sentir bem, cara. O homem, ele não foi feito para ser bem tratado na sociedade. Se ele for, é a esmola alta demais, tá? Vem pedrada aí. É por isso, exatamente, que eu alerto vocês para a quinta onda feminista, né, que é das conservazistas, neoconservadoras, que tentaram tratar os homens bem, dizer que sabem dos problemas dele e tal. Meu irmão, arapuca pura, novamente, esmola alta, tinha que desconfiar. Sexta onda, como eu falei naquele vídeo das 10 balzacas lá pedindo desculpas, arapuca também, cara. O homem, ele recebeu um afagozinho, né? Me desculpe, homens, agora eu sou feminina e eu fui manipulado e tal. Arapuca pura, irmão. Não pode baixar a guarda. Você não pode ficar inconsciente e achar que, encontrei o meu paraíso, a minha honradinha, agora assim. Não, vem pedrada aí.
É sério, trate tudo e todos como seu inimigo, porque o que eu falei, os maiores inimigos dos homens são os próprios homens e na verdade tudo, né? Tudo é seu inimigo, mano. Tem que estar com a guarda alta o tempo todo. O homem não pode se dar ao luxo de ser distraído, né? Como diz o próprio Don Corleone lá no filme Poderoso Chefão. Ele fala pro filho dele, o Michael. Só crianças e mulheres podem se dar ao luxo de serem distraídos. Homens não. Distraídos, descuidados, sei lá, depende da tradução, depende se você assiste dublado ou não, enfim. E para concluir o vídeo, né, o Ozymandias pede aqui algumas dicas para lidar com isso. Ora, simples, é o que a maioria dos caras fazem. Bota seus bens no nome de uma pessoa de confiança, nunca no seu, né, para você não acabar sendo saqueado aí no processo. Carro, empresa, se possível, né, mas eu acho que é impossível você botar a empresa no nome de outra pessoa. Bom, casa e tal, bota-se no nome de um familiar de muita confiança, tá? Se você tiver com muito medo mesmo, mude-se de cidade ou mesmo de estado, se possível até de país. Mas no caso do Ozymandias aqui, ele tem uma empresa aqui no Brasil, né? Então eu acho difícil ele fazer isso. Mas enfim, mano, é guerra de trincheira, tá? Você tem que fazer o máximo para se proteger aí, de acordo com os ganhos e perdas que você vai ter nesse processo. Tem vezes, por exemplo, que simplesmente não vale a pena uma camada de proteção extra. Por exemplo, o cara tem uma empresa aqui no Brasil. Ele precisa sair do Brasil, mas se ele sair do Brasil, ele vai perder tudo porque a empresa dele está aqui. Então vale mais a pena ele correr o risco para pelo menos ficar aqui no Brasil e ter uma vida digna, né? Porque se ele abandonar tudo e for pro exterior, mano, ele vai ter que começar a vida inteira de novo. Por exemplo, se ele estiver correndo um risco muito grande, como é o que o Renato Amoedo falou da questão da falsa acusação de assalto sexual, né? Meu irmão, você vai ser preso preventivamente e ficar, sei lá, 10 dias no mínimo até você ser inocentado. Pô, 10 dias na cadeia é demais pra um cara que foi falsamente acusado de assalto sexual, mano. 1 hora na cadeia pra um cara que foi acusado disso já é demais. E o que é que o Estado vai fazer se você sair de lá sem a sua dignidade? Se você sair de lá morto mesmo, né? Os caras vão dizer assim, ih, mano, foi mal, ninguém vai te indenizar de nada. Você se ferrou, como eu falei, o homem não pode se dar o luxo de deixar a guarda baixa, brother. E é isso aí, tá? Se você teve um fim de relacionamento muito conturbado e você acha que ela vai retaliar, só reza, tá? É isso que sobrou pro homem, cara. Tenta se defender o máximo possível, passar os seus bens para o nome de uma pessoa de confiança, enfim, botar várias camadas de proteção aí sobre você, mas em suma, só reza, tá? Porque se a rebombada chegar, tu vai ter que tancar e é isso aí. Eu sei que isso é frustrante, né? É uma sensação de injustiça, mas é o sistema que as mulheres construíram contra nós. E como eu digo também sempre para vocês, senhores, a melhor defesa é a prevenção. E repito, eu quero que piore, tá? Eu quero que os homens eles tenham cada vez piores negociações dentro do relacionamento, que as mulheres ajam cada vez pior contra esses homens que ainda se relacionam. Por quê? Porque isso estaria ao favor dos homens despertos. Olha, por exemplo, o caso do Ozymandias. O cara quer seguir o voo céu depois de um relacionamento ruim. Tem cara que entra em relacionamento ruim e acha que o problema é a mulher que ele escolheu. O problema foi ele que escolheu errado e que ele vai encontrar uma honradinha. Ele não vê a questão macro, cultural, social, legal, política, que não diz mais respeito a caráter, tá? Eu já disse a vocês, eu não faço diferenciação de caráter de mulheres, tá? Eu não considero mais mulher boa e mulher ruim, eu simplesmente trato mulheres como mulheres. Eu não preciso mais dessa besteira de mulher boa pra isso, mulher boa pra aquilo, mulher pra casar, mulher pra se relacionar, mulher só pra leitada de gosto. Não, pra mim é tudo igual. E elas mesmas querem ser tratadas assim por conta da própria política delas, né? Ninguém lá solta a mão de ninguém, é toda sororidade, todas unidas. Elas evoluíram assim, pois evoluíram em haréns de homens alfas, né? E todas unidas ali, também em sistema de tribos, enquanto os homens iam caçar e ir para a guerra, elas ficavam todas unidas e perceberam que a maior força delas era a união. Isso é até comprovado biologicamente, porque assim, 2 meses juntas, o próprio ciclo menstrual delas se alinha de uma forma assim, quase que telepática. Elas fazem tudo juntas, vão aos banheiros juntas, então elas querem ser tratadas como iguais, o feminismo mostra isso, e eu trato elas como iguais. Eu faço um favor a elas, tá? Então assim, não é nenhuma questão de caráter, e mesmo se fosse uma questão de caráter, cara, não tem diferenciação. Mas assim, o cara vai dizer que ainda dá pra encontrar uma boa, ainda dá pra viver um relacionamento bom. Não, tem uma arma apontada pra cabeça de todo santo homem. Se ela quiser te ferrar, ela vai te ferrar. Então assim, você entra numa negociação pensando, esse cara pode me matar. Mas eu confio que ele não quer, porque ele tem uma arma apontada pra minha cabeça, mas ainda assim, eu vou aceitar a negociação dele? Não, pô, ele é gente boa, confia. Não dá, mano. Não dá pra convencer uma pessoa a entrar numa negociação dessa.
Pelo menos não uma pessoa em sã consciência, né? Mas o homem, ele é tão idiota a ponto de realmente ignorar a arma apontada para a cabeça dele e se sentir seguro apenas se a contraparte, né, no caso a mulher, disse, não, confia, eu não vou atirar em você. Na verdade, ela nem diz isso. Ela simplesmente parece meiga e dócil o suficiente, né, fisicamente somente, mesmo dando centenas de red flags. Então, é que nem o filme Cidade de Deus, né, velho? Onde as crianças, elas estavam armadas ali, faziam assaltos e tal, e elas chegavam nas pessoas, assim, pedindo esmola, e aí as pessoas ficavam com dó por causa da neotenia, achando que uma criança era incapaz de fazer um roubo e tal. É o que acontece muito, né? Crianças são usadas no tráfico e no crime justamente por isso, por causa da neotenia. Porque ninguém desconfia que a criança vai estar armada, vai estar, né, cometendo um crime. Pois é, irmão, então fica atento, tá? Já falei, trate tudo e todos como inimigo, porque tudo e todos são inimigos dos homens hoje, tá? E essa é a realidade que as mulheres construíram para nós hoje em dia. Não, eu não prego uma rebelião ou algum tipo de ativismo ou incito algum tipo de retaliação, contra-ataque. Eu estou apenas alertando os homens para vocês tomarem as melhores decisões para sua autoproteção, tá? Nada ativo, somente passivo, somente defesa. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Muito obrigado pelo Ozymandias, pela doação, promoção desse vídeo, pelo excelente assunto. E também por umas dicas que ele me deu aí, né? Sabedoria e consciência sempre, apenas para vocês que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.